Jon Krakauer, na natureza selvagem. Capítulo 2. Stampede Trail. Jack London é rei. Alexander Supertramp, maio de 1992. Grafite entalhado num pedaço de madeira encontrado no local da morte de Chris McCandless. A floresta escura de abetos erguia-se carrancuda de ambos os lados do rio congelado. As árvores tinham sido despidas de sua cobertura branca de gelo por um vento recente e pareciam inclinar-se umas para as outras, negras e agourentas, na luz esvanecente. Um vasto silêncio reinava sobre a terra. A própria terra era uma desolação, sem vida, sem movimento, tão solitária e fria, que seu espírito não era nem mesmo o de tristeza. Havia um laivo de riso nela, mas de um riso mais terrível que qualquer tristeza, um riso que era tão sombrio quanto o sorriso da esfinge, um riso tão frio quanto o gelo e compartilhando a severidade da infalibilidade. Era a imperiosa e incomunicável sabedoria da eternidade, rindo da futilidade da vida e do esforço de viver. Era a natureza, a selvagem, a de coração gélido, a natureza das terras do norte. Jack London, Caninos Brancos. Na margem norte da cadeia do Alasca, logo antes que as escarpas volumosas do McKinley e seus satélites se rendam à baixa planície de Kent-Shana, uma série de elevações menores, conhecidas como cadeia exterior, espalha-se pelo terreno plano como um cobertor amarfanhado numa cama desarrumada. Entre as cristas pétreas das duas escarpaduras mais externas da cadeia exterior, corre uma depressão no sentido leste-oeste, com cerca de 8 quilômetros de largura, alcatifada por um amálgama pantanoso de musgos e juncos, moitas de amieiros e veios de abetos esqueléticos. Serpenteando pelas terras baixas onduladas e emaranhadas, encontra-se a Stampede Trail, rota que Chris McCandless seguiu ao se afastar da civilização. A trilha, aberta na década de 30 por um lendário mineiro do Alasca chamado Earl Pilgrim, conde peregrino, levava a uma mina de antimônio que ele reivindicou junto ao córrego Stampede, acima da bifurcação Águas Claras do rio Toklet. Em 1961, a Utah Construction, uma empresa de Fairbanks, foi contratada pelo novo estado do Alasca, situação a que o território fora elevado 2 anos antes, para melhorar a trilha, transformando-a em estrada pela qual as obras, a Utah comprou 3 ônibus velhos, dotou-os de beliches e um fogão simples feito de tonel, e arrastou-os até o local com um Caterpillar D9. O projeto foi suspenso em 1963. Cerca de 80 quilômetros de estrada chegaram a ser construídos, mas nunca se ergueram as pontes sobre os diversos rios que atravessavam. Pouco depois, ela tornou-se intransitável pelo degelo de permafrost e por enchentes sazonais. A empresa rebocou de volta para a estrada 2 dos ônibus. O terceiro foi deixado a meio caminho da trilha para servir de abrigo aos caçadores de animais e peles. Nas 3 décadas decorridas desde que a construção parou, boa parte do leito da estrada foi destruído por enxurradas, macega e lagos de castores, mas o ônibus continua lá. Um International Harvester de primeira linha de década de 40, o veículo está abandonado a 40 quilômetros a oeste de Healy, enferrujado de modo desigual entre as ervas à margem da trilha, logo depois da fronteira do Parque Nacional Denali.
O motor já não existe. Várias janelas estão rachadas ou foram arrancadas, e garrafas quebradas de uísque espalham-se pelo chão. A pintura verde e branca está muito oxidada. Letras castigadas pelo tempo indicam que a velha pintura verde e branca está muito oxidada. Letras castigadas pelo tempo indicam que a velha máquina pertenceu ao sistema de trânsito da cidade de Fairbanks, ônibus 142. Hoje em dia não é incomum que o veículo passe 6 ou 7 meses sem receber um visitante humano. Mas no começo de setembro de 1992, aconteceu de 6 pessoas em 3 grupos diferentes visitarem, na mesma tarde, o ônibus abandonado. Em 1980, o Parque Nacional Denali foi ampliado para incluir os montes Kandishna e o extremo norte da cadeia exterior, mas uma parte de terras baixas dentro da nova extensão do parque foi deixada de fora, um longo braço de terra conhecido como Wolf Townships, Distrito dos Lobos, que abrange a primeira metade da Stamp Trail. Esse trecho de 11 por 32 quilômetros está cercado por 3 lados de terreno protegido do parque e, por isso, é rico em lobos, ursos, caribus, alces e outros animais de caça. Um segredo que é bem guardado pelos caçadores locais. No outono, assim que abre a temporada de caça ao alce, um punhado de caçadores costuma visitar o velho ônibus, estacionado ao lado do rio Sushana, no extremo oeste do trecho que não pertence ao parque, a 3 quilômetros do seu limite. Ken Thompson, dono de uma oficina de funilaria de Anchorage, Gordon Samuel, seu empregado, e seu amigo Freddie Swenson, operário de construção, partiram para o ônibus no dia 6 de setembro de 1992, atrás de alces. Não é um lugar fácil de chegar. Uns 15 quilômetros depois do fim da estrada melhorada, a Stampede Trail cruza o rio Taklanica, uma corrente forte e gelada cujas águas ficam opacas com resíduos das geleiras. A trilha desce até a margem do rio, logo acima de uma garganta estreita, pela qual o Taklanica jorra sua água branca. A perspectiva de vadear essa torrente leitosa desencoraja a maioria das pessoas a ir adiante. Mas Thompson, Samuel e Swenson são alasquianos contumazes, com especial predileção por dirigir veículos motorizados onde eles não foram feitos para andar. Ao chegar ao Taklanica, exploram as margens até localizar uma seção larga, trançada com canais relativamente rasos, e então entraram de frente na água. Eu entrei primeiro, conta Thompson. O rio tinha provavelmente 20 metros de largura e era muito rápido. Minha máquina é um Dodge 824 por 4, com calço de molas e pneus de 38 polegadas, e a água chegava ao capô. Teve uma hora em que achei que não ia conseguir atravessar. Gordon tem um guincho com capacidade de 3,5 toneladas na frente de seu carro, e eu fiz com que ele andasse logo atrás de mim, para que pudesse me puxar se eu sumisse de vista. Thompson chegou à margem oposta sem incidentes, seguido por Samuel e Swenson em seus respectivos veículos. Na carroceria das 2 picapes estavam veículos leves para qualquer tipo de terreno, um de 3 rodas e o outro de 4. Eles estacionaram os carrões numa faixa de cascalho. Descarregaram os veículos leves e continuaram na direção do ônibus, nas máquinas mais manobráveis. Poucos metros adiante do rio, a trilha desaparecia numa série de lagos de castores, onde a água batia no peito. Sem hesitar, os 3 alasquianos dinamitaram os diques de galhos e drenaram os lagos. Foram então adiante, subindo o leito de um riacho pedregoso, através de moitas de amieiros. Era final da tarde quando chegaram finalmente ao ônibus e, segundo Thompson, encontraram
A 15 metros de distância, um cara e uma garota de Anchorage. Um cara quem viu assombração. Nenhum dos dois entrara no ônibus, mas tinham chegado perto o suficiente para notar um mau cheiro de verdade que vinha de dentro. Uma bandeira de sinalização improvisada, um aquecedor de perna de tricô vermelho, do tipo usado por dançarinos. Estava amarrada na ponta de um galho de amieiro na porta de trás do veículo. A porta estava entreaberta e grudada nela havia um bilhete inquietante, escrito em letras de forma, numa página arrancada de um romance de Nikolai Gogol. Dizia: SOS, preciso de sua ajuda. Estou ferido, quase morto e fraco demais para sair daqui. Estou sozinho. Isso não é piada. Em nome de Deus, por favor, fique para me salvar. Estou catando frutas por perto e devo voltar esta tarde. Obrigado. Chris McCandless, agosto. O casal de Anchorage ficara muito perturbado com as implicações do bilhete e o forte cheiro de decomposição para examinar o interior do ônibus. Então Samuel encheu-se de coragem e foi dar uma olhada. Uma espiada pela janela revelou um rifle Hamilton, uma caixa de plástico de cartuchos, 8 ou 9 livros, uns jeans rasgados, utensílios de cozinha e uma mochila cara. No fundo do veículo, num beliche barato, havia um saco de dormir que parecia conter algo ou alguém. Embora, como disse Samuel, fosse difícil ter certeza absoluta. Subi num toco, continua Samuel, enfiei a mão por uma janela de trás e sacudi o saco. Havia realmente algo dentro dele, mas que quer que fosse pesava muito pouco. Foi só quando dei a volta pelo outro lado e vi uma cabeça para fora do saco que tive certeza de que era. Chris McCandless estava morto. Havia 2 semanas e meia. Samuel, um homem de opiniões fortes, decidiu que o corpo deveria ser evacuado imediatamente. Porém, não havia espaço em sua pequena máquina, nem na de Thompson, para transportar o morto, nem na do casal de Anchorage. Um pouco depois, uma 6ª pessoa apareceu no local, um caçador de Healy, chamado Butch Killian. Como estava dirigindo um arco, um off-road anfíbio de 8 rodas, Samuel sugeriu que Killian levasse os despojos, mas ele se recusou, insistindo em que aquilo era tarefa da força pública. Killian, mineiro de carvão, que à noite é paramédico de emergências dos bombeiros voluntários de Healy, tinha um rádio no arco. De onde estavam, não conseguiu contactar ninguém, mas 8 quilômetros abaixo, na direção da rodovia, pouco antes de escurecer, conseguiu falar com o operador de rádio da usina elétrica de Healy. Aqui é o Butch. É melhor você chamar os soldados. Há um homem no ônibus do Susquehanna. Parece que está morto há algum tempo. Às 8h30 da manhã seguinte, um helicóptero da polícia desceu ruidosamente ao lado do ônibus, numa saraivada de poeira e folhas de chopo. Os soldados fizeram um rápido exame do veículo e das mediações, buscando sinais de crime e depois partiram. Com eles levaram os restos de McCandless, uma câmera com 5 rolos de filme batidos, o bilhete de SOS e um diário, escrito sobre as 2 últimas páginas de um guia de campo de plantas comestíveis, que registrava as semanas finais do rapaz em 113 notas concisas e enigmáticas. O corpo foi levado para Anchorage, onde se realizou uma autópsia no Laboratório Científico de Detecção de Crimes. Os restos estavam tão decompostos que era impossível determinar exatamente a data da morte, mas o legista não encontrou sinais de grandes ferimentos internos, nem ossos quebrados. Não restava praticamente nada de gordura subcutânea no cadáver. Os músculos tinham definhado bastante nos dias ou semanas anteriores à morte. No momento da autópsia, os restos de McCandless pesavam 30 quilos e 400 gramas. A inanição foi
aventada como a causa mais provável da morte. A assinatura de McCandless estava no final do bilhete de SOS, e entre as fotos reveladas havia muitos autorretratos, mas como não havia nenhum documento de identidade, as autoridades não sabiam quem era ele, de onde vinha e nem por que estava ali. Capítulo 3. Cartago. Eu queria movimento e não um curso calmo da existência. Queria excitação e perigo e a oportunidade de sacrificar-me por meu amor. Senti em mim uma superabundância de energia que não encontrava escoadouro em nossa vida tranquila. Leon Tolstói, Felicidade Familiar. Trecho sublinhado em um dos livros encontrados com restos de Chris McCandless. Não se deve negar que estar solto no mundo sempre foi estimulante para nós. Está associado em nossas mentes à fuga da história, opressão, lei e obrigações maçantes com liberdade absoluta, e a estrada sempre levou para o oeste. Wallace Stegner, The American as Living Space. Cartago, Dakota do Sul, 274 habitantes. É um sonolento conjunto de casas de madeira, jardins caprichosos e desgastadas fachadas de tijolos que se erguem humildemente na imensidão das planícies do norte, à deriva do tempo. Fileiras imponentes de chocos sombreiam as ruas raramente perturbadas pelo movimento de veículos. Na cidade há uma mercearia, um banco e um único posto de gasolina, e um bar solitário, o cabaré, onde Wayne Westenberg está tomando um coquetel e mascando um charuto, lembrando-se do rapaz esquisito que conheceu com o nome de Alex. As paredes de compensado do cabaré estão decoradas com chifres de veado, velhos anúncios de cerveja, Milk Walk e pinturas cafonas de aves de caça alçando voo. Anéis de fumaça de cigarro elevam-se dos grupos de agricultores de macacão e boné empoeirados. Faces cansadas e tão encardidas quanto a de mineiros de carvão. Falando com frases curtas, objetivas, eles expõem sua preocupação com o tempo instável e os campos de girassol ainda úmidos demais para cortar, enquanto acima de suas cabeças o rosto zombeteiro de Ross Perot tremeluz na tela da televisão. Dentro de 8 dias, o país vai eleger Bill Clinton presidente. Já se passaram 2 meses desde que o corpo de Chris McCandless apareceu no Alasca. Era isso que Alex costumava beber, diz Westenberg, franzindo as sobrancelhas enquanto mexe o gelo de seu coquetel White Russian. Ele costumava sentar-se ali no fim do balcão e contar aquelas histórias espantosas de suas viagens. Era capaz de falar durante horas. Muita gente aqui da cidade ficou bastante ligada no Alex. Negócio esquisito que aconteceu com ele. Westenberg, um homem agitado de ombros largos e cavanhaque negro, é dono de um elevador de cereais em Cartago e de outros alguns quilômetros fora da cidade, mas passa todos os verões dirigindo uma equipe que movimenta ceifeiras debulhadoras feitas sob medida, seguindo a colheita do Texas à fronteira do Canadá. No outono de 1990, estava encerrando a estação do centro-norte de Montana, cortando cevada para a Coors e a Anheuser-Busch. Na tarde de 10 de setembro, saindo de Cut Bank, depois de comprar algumas peças para uma das máquinas, parou para dar carona a um garoto simpático que dizia chamar-se Alex McCandless. O rapaz era um tanto pequeno, de físico magro, mas rijo e resistente, de trabalhador itinerante. Havia algo interessante em seus olhos, escuros e emotivos. Sugeriam um traço de sangue exótico em sua linhagem. Grego, talvez, ou Chippewa.
e transmitia uma vulnerabilidade que fez Westenberg querer abrigar o garoto sob as suas asas. Era o tipo de beleza sensível que atraía as mulheres, imaginou Westenberg. Seu rosto tinha uma elasticidade estranha, de mole e inexpressivo. Passava subitamente a ostentar um sorriso largo, exagerado, que distorcia seus traços, expunha dentes cavalares. Era míope e usava óculos de aros de aço. Parecia faminto. 10 minutos depois de apanhar McCandless, Westenberg parou na cidade de Etheridge para entregar um pacote a um amigo. Ele nos ofereceu cerveja e perguntou a Alex há quanto tempo não comia. O garoto admitiu que fazia um par de dias. Disse que ficara sem dinheiro. Ouvindo isso, a esposa do amigo insistiu em fazer um grande jantar para Alex, que ele devorou e depois adormeceu sobre a mesa. McCandless dissera a Westenberg que seu destino era Saco Hot Springs, quase 400 quilômetros para leste, na Autoestrada 2, um lugar que ouvira falar por alguns rubber tramps, vagabundos que possuem um veículo, diferente dos leader traps, que não têm transporte próprio e são obrigados a pedir carona ou caminhar. Westenberg respondera que podia levar McCandless somente 10 quilômetros adiante, pois então viraria para o norte na direção de Sunburst, onde tinha um trailer perto dos campos que estava cortando. Quando parou para que McCandless descesse, já eram 10:30 da noite. Chovia forte. Westenberg propôs: Olha, eu não vou deixar você nessa maldita chuva. Você tem um saco de dormir? Por que não vem comigo até Sunburst? Passa a noite lá no trailer? McCandless ficou com Westenberg 3 dias, saindo todas as manhãs com a turma que pilotava as máquinas, atravessando o oceano de cereais maduros. Antes que se separassem, Westenberg disse ao rapaz que o procurasse em Cartago se precisasse de emprego. Não passaram 2 semanas e Alex apareceu na cidade. Relembra Westenberg que lhe deu um emprego no elevador de cereais e alugou-lhe um quarto barato em uma das 2 casas que possuía. Tenho dado emprego a um monte de caroneiros ao longo dos anos, diz Westenberg. A maioria deles não era lá grande coisa, não queria realmente trabalhar. Com o Alex a história era bem diferente. Foi o trabalhador mais tenaz que eu conheci. Não importava o que fosse, ele fazia. Trabalho manual duro, tirar grãos podres e ratos mortos do fundo do buraco, serviços que o deixam tão sujo que você nem sabe com que cara fica no final do dia. E nunca largava as coisas pela metade. Se começava um serviço, ia até o fim. Era quase uma coisa moral para ele. Ele era o que você chamaria de extremamente ético. Ele se impunha a padrões bastante elevados. Você via logo que Alex era inteligente, reflete Westenberg, acabando seu terceiro drink. Lia muito, usava um monte de palavras pomposas. Acho que parte do que complicou sua vida talvez tenha sido que ele pensava muito. Às vezes fazia força demais para entender o mundo, saber por que certas pessoas eram más com as outras. Um par de vezes tentei lhe dizer que era um erro de se aprofundar tanto naquele tipo de coisa, mas Alex empacava, tinha sempre que saber a resposta certa e absoluta antes de passar para a próxima coisa. A certa altura, Westenberg descobriu em um formulário de imposto que o nome verdadeiro de McCandless era Chris. Ele nunca explicou por que trocara de nome, diz Westenberg. Das coisas que dizia, dava para deduzir que algo não ia bem entre ele e a sua família. Mas não gosto de me meter na vida dos outros, então nunca perguntei sobre isso. Se McCandless se sentia distante de seus pais e parentes, encontrou uma família substituta em Westenberg e seus empregados, a maioria dos quais morava na casa dele, em Cartago. Distante algumas quadras do centro da cidade, trata-se de um sobrado vitoriano simples, no estilo da Rainha Ana, com um grande choupo no jardim. A convivência na casa era descontraída e alegre. Os 4 ou 5 habitantes alternavam-se na cozinha. Saíam para beber, em bando,
e caçavam mulheres juntos, sem sucesso. McCandless logo se apaixonou por Cartago. Gostava da pasmaceira da comunidade, de suas virtudes plebeias, do aspecto despretensioso. O lugar era uma província estagnada, um lago de restos e detritos à margem da corrente principal, e isso lhe caía muito bem. Naquele outono, ele criou um laço duradouro com a cidade e com Wendy Westenberg. Westenberg tem 30 e poucos anos e foi trazido para Cartago por seus pais adotivos quando era pequeno. Verdadeiro renascentista das planícies. Ele é fazendeiro, soldador, comerciante, maquinista, mecânico de primeira, especulador de commodities, piloto de avião com brevet, programador de computador, reparador eletrônico, técnicos de videogames. Mas pouco antes de conhecer McCandless, um de seus talentos o deixara às voltas com a lei. Ele entrara num esquema de construir e vender caixas pretas, que captam clandestinamente transmissões de televisão via satélite, permitindo que as pessoas assistam à programação da TV a cabo sem parar. O FBI soube disso, armou uma cilada e prendeu Westenberg. Arrependido, ele admitiu a culpa por um único delito e, a 10 de outubro de 1990, cerca de 2 semanas depois que McCandless chegara a Cartago, começou a cumprir uma sentença de 4 meses em Sioux Falls. Com Westenberg na prisão, não havia trabalho no elevador de cereais para McCandless. Em 23 de outubro, mais cedo do que poderia ter acontecido, em circunstâncias diferentes, o garoto deixou a cidade e retomou sua vida nômade. A ligação dele em Cartago, no entanto, continuou forte. Antes de partir, deu a Westenberg uma estimada edição de 1942 de Guerra e Paz, de Tolstói. Na página de rosto, escreveu: transferido para Wayne Westenberg por Alexander. Outubro 1990. Escute Pierre, referência ao protagonista e alter ego de Tolstói, Pierre Bezukhov, altruísta, inquiridor, filho e legítimo. E McCandless ficou em contato com Westenberg enquanto perambulava pelo oeste, telefonando ou escrevendo para Cartago a cada 1 ou 2 meses. Fez toda a sua correspondência ser enviada para o endereço de Westenberg e disse a quase todo mundo, que encontrou depois, que era de Dakota do Sul. Na verdade, McCandless crescera no confortável ambiente da alta classe média de Annandale, Virgínia. Walt, seu pai, é um eminente engenheiro aeroespacial que criara sistemas avançados de radar para o vai-vem espacial e outros projetos de ponta enquanto trabalhou na NASA e na Hughes Aircraft nos anos 60 e 70. Em 1978, Walt abriu a User Systems Incorporated, uma pequena firma de consultoria que se tornou próspera. Sua sócia na iniciativa foi a mãe de Chris, Billy. Havia 8 filhos na extensa família, uma irmã mais moça, Karen, de quem Chris era extremamente próximo, e 6 meio-irmãos e irmãs do primeiro casamento de Walt. Em maio de 1990, Chris graduou-se na Universidade Emory, em Atlanta, onde fora colunista e editor do jornal estudantil The Emory Will, e se distinguira como aluno de História e Antropologia com uma média de 3,72 pontos. Foi convidado para ser membro da Phi Beta Kappa, mas recusou, afirmando que títulos e honrarias eram irrelevantes. Os 2 últimos anos de seus estudos foram pagos com uma doação de $40 mil, feita por um amigo da família. Sobravam mais de 20 mil quando Chris terminou a graduação, dinheiro que seus pais pensavam que pretendesse usar para estudar direito. Nós o interpretamos mal,
admitiu seu pai. O que Walt, Billy e Karine não sabiam quando voaram até Atlanta para assistir à formatura de Chris, o que ninguém sabia é que ele doaria em breve todo o dinheiro do seu fundo escolar à Oxfam America, uma instituição de caridade dedicada a combater a fome. A cerimônia de graduação foi no dia 12 de maio, um sábado. A família ouviu um longo discurso de colação de grau da secretária do trabalho, Elizabeth Dole, e depois Billy tirou fotos de um Chris de sorriso forçado atravessando o palco para receber o diploma. O dia seguinte era o Dia das Mães. Chris deu a Billy bombons, flores e um cartão comovente. Ela ficou surpresa, extremamente tocada. Era o primeiro presente que recebia do seu filho em mais de 2 anos, desde que ele anunciara aos pais que, por princípio, não mais daria nem aceitaria presentes. Com efeito, Chris repreendera recentemente os pais por expressarem o desejo de dar-lhe um carro novo por ocasião da formatura e por terem lhe oferecido para pagar a faculdade de Direito se não houvesse dinheiro suficiente em seu fundo escolar. Ele já tinha um carro perfeitamente bom, insistiu. Um amado Datsun B210 1982, pouco amassado, mas com excelente mecânica, com 205.000 quilômetros no odômetro. Não posso acreditar que eles tentaram me comprar um carro, queixou-se depois por carta a Karine. Ou que pensem que eu deixaria que pagassem a faculdade de Direito se eu fosse para lá. Eu disse para eles milhões de vezes que eu tenho o melhor carro do mundo, um carro que atravessou o continente, de Miami ao Alasca. Um carro que em todos aqueles milhares de quilômetros não deu um único problema. Um carro que jamais trocarei, um carro ao qual eu estou fortemente ligado. Mas eles ignoraram o que digo e pensam que eu iria de fato aceitar um carro novo deles. Vou ter de ser realmente cauteloso e não aceitar nenhum presente deles no futuro, porque pensarão que compraram meu respeito. Chris compraram o Datsun amarelo de segunda mão quando estava no último ano do secundário. Desde então tinha o costume de levá-lo em longas viagens solitárias nas férias e durante aquela semana da formatura. Mencionou casualmente aos pais que pretendia passar o próximo verão também na estrada. Suas palavras exatas foram: acho que eu vou desaparecer por algum tempo. Na ocasião, os pais não deram atenção a esse anúncio, embora Walt tivesse gentilmente advertido o filho, dizendo: ei, não esqueça de visitar a gente antes de partir. Chris sorriu e meio que assentiu com a cabeça, uma reação que Walt e Billy tomaram por uma confirmação de que ele os visitaria em Annandale antes do início do verão. Depois despediram-se. Perto do final de junho, Chris, ainda em Atlanta, mandou aos pais uma cópia de seu boletim final. Há em Apartheid, Sociedade Sul-Africana e História do Pensamento Antropológico. Há menos em Política Africana Contemporânea e a Crise de Alimentos na África. Junto mandou um bilhete curto. Aqui está uma cópia do meu boletim final. Do ponto de vista das notas, as coisas foram muito bem e eu acabei com uma média acumulada alta. Obrigado pelas fotos, pelo kit de barba e pelo postal de Paris. Parece que vocês realmente gostaram da viagem. Deve ter sido muito divertida. Dei a Lloyd, o amigo mais próximo de Chris em Emory, sua fotografia. Ele ficou muito agradecido. Não tinha nenhuma foto da entrega do diploma. Não há muita coisa mais acontecendo, mas está ficando bem quente e úmido por aqui. Digam alô a todos por mim. Foi a última vez que alguém da família de Chris teve notícias dele. Durante aquele último ano, em Atlanta, Chris morava fora do campus, num quarto monocal, mobiliado com pouco mais do que um colchão fino no chão, caixotes de leite e uma mesa. Mantinha-o arrumado e limpo como um quartel militar. Não dispunha de telefone. Walt e Billy não tinham como contatá-lo.
No começo de agosto de 1990, os pais de Chris não haviam recebido notícias do seu filho, desde o bilhete com as notas. Decidiram então ir de carro a Atlanta para uma visita. Quando chegaram ao seu apartamento, estava vazio. Tinha um cartaz de "Aluga-se" colado na janela. O zelador disse que o Chris se mudara no final de junho. Walt e Billy voltaram para casa e descobriram que todas as cartas que enviaram para o filho naquele verão tinham sido devolvidas num feixe. Chris dera instruções ao correio para segurá-las até o dia 1º de agosto, evidentemente para que não ficássemos sabendo do que estava acontecendo, diz Billy. Isso nos deixou muito preocupados. Àquela altura, Chris partira havia muito tempo. 5 semanas antes, enfiara todas as suas coisas em seu pequeno carro e zarpara para o oeste, sem destino. A viagem seria uma odisseia no pleno sentido do termo, uma jornada épica que mudaria tudo. Ele passara os 4 anos anteriores tal como via as coisas, preparando-se para cumprir um dever oneroso e absurdo, graduar-se na faculdade. Finalmente estava desimpedido, emancipado do mundo sufocante de seus pais e pares, um mundo de abstração, segurança e excesso material, um mundo em que ele se sentia dolorosamente isolado da pulsação vital da existência. Saindo de Atlanta para o oeste, pretendia inventar uma vida totalmente nova para si mesmo, na qual estaria livre para mergulhar na experiência crua, sem filtros, para simbolizar o corte completo com sua vida anterior. Adotou um nome novo. Não mais atenderia por Chris McCandless. Era agora Alexander Supertramp, senhor de seu próprio destino.